Hoje nós temos a satisfação em receber aqui no nosso estúdio uma figura que dá tanto orgulho ao povo amazonense e brasileiro também, que é o escritor e professor amazonense Tenório Teles. Ele venceu, segundo lugar, o ensaio de literatura coreana na USP, a Universidade de São Paulo. Você está com ideia aí do tamanho disso que representa? E ele está aqui no estúdio. Tenório, bom dia, muito obrigado por conversar conosco aqui, eu e Paula Litaif, e falar desse assunto que para nós é um orgulho. Então, sinta-se muito bem-vindo aqui no Grupo Diário de Comunicação. Eu que agradeço, Patrick, pela oportunidade de reencontrar aqui a Paula, que acompanhei o crescimento dela como aluna e muito jovem. E eu, como professor, fico orgulhoso de ver que alguns jovens, né, que se dedicam ao estudo terminam se encaminhando na vida e encontrando um lugar e contribuindo com a sociedade, né? Então, fico contente de encontrar aqui também, viu, Paulo? Tenório, interessante que foi uma ideia do Patrick Mota te convidar. Eu não sabia que você estava em Manaus, e eu comentei com ele que se hoje eu sou jornalista, eu acho não, tenho certeza, que 80% eu devo a Tenório Teles, porque eu lembro que eu visitava a casa do Tenório, ele foi casado com a minha prima, e na infância e adolescência, Patrick, ele sempre me dizia, e eu sempre o via trancado no quarto, lendo muito, estudando muito, e eu não via isso na minha casa, sabe? Eu acho que isso é muito importante para a criança, para o jovem, ver isso em casa. E eu não via essa dedicação. Meus pais, infelizmente, não puderam ter acesso ao ensino, tiveram que trabalhar muito cedo, então eles não tinham essa empatia com os livros. Então, eu passei a ter contato com livros pelo Tenório, né? Então, e eu via, eu perguntava dele, ele muito humilde, e a gente precisa aqui destacar que o Tenório ele tem uma humildade, porque alguns filósofos falam que quando mais sábio, com mais conhecimento, muitas vezes a pessoa se torna arrogante. E o Tenório, ele parava, Patrick, de estudar para dar atenção para uma menina de o quê? 12 anos. E ele começava a falar, olha, você quer ser o quê quando crescer? Eu falei, eu acho que eu quero ser jornalista. Olha, então você vai ter que ler muito, você vai ter que estudar muito, você vai ter que pesquisar muito. E, ao passar do tempo, é importante, ele começou a me passar livros na adolescência, livros para eu ler, e me dava títulos. Às vezes ele me emprestava livros, eu esqueci até de devolver, isso tem muita da gente, né? Ele tinha muitos livros, então foi uma história que eu preciso aqui, eu coloquei isso nas minhas redes sociais uma vez, que eu devo muito a minha vida profissional ao Tenório Teles. Então, por isso que eu até falei, Patrick, tu deixa eu te contribuir um pouco com a entrevista do Tenório. E eu queria te perguntar, aproveitando essa minha história, Patrick, Tenório, toda essa história que eu tive essa oportunidade de vivenciar na minha infância, na minha adolescência, com você, que você teve toda essa humildade para dar atenção a uma menina de 12 anos, depois a uma adolescente. Eu queria saber se isso, primeiro, falar sobre isso, depois a gente fala sobre o teu prêmio, que é importante, mas começando por isso, você continua incentivando os jovens por onde anda a estudar? Como está esse teu contato com a juventude em relação a estudo, uma vez que hoje, infelizmente, muitos deles têm se deixado aí levar pela internet, pouco tem buscado os livros, eu não me refiro só ao livro físico, mas também os e-books, enfim, tudo muito imediato, não buscam profundidade nos assuntos, falam de uma forma muito superficial. Eu queria que você fizesse essa análise para a gente, Tenório. Olha, Paula, na vida ninguém vence sozinho. Ninguém vence sozinho, ninguém chega a lugar nenhum sozinho. Nós encontramos... O que é a vida? A vida é uma jornada, é uma caminhada. E ao longo dela você vai encontrar pessoas que vão contribuir para o seu crescimento e pessoas que vão apenas passar pela sua vida. Isso acontece com todo mundo, né? Eu, por exemplo, tive a sorte de ter encontrado na minha vida muitos professores que me incentivaram muito. Eu não seria o que eu sou sem esses professores.
Eu lembro de todas essas pessoas, porque aquelas pessoas que são marcantes na vida da gente, principalmente quando elas trazem coisas positivas, você nunca esquece, né? Ontem eu falei lá naquela solenidade do Dori Carvalho, lá na Câmara Municipal, que ele recebeu o título de cidadão de Manaus, e eu disse que entre as muitas pessoas que contribuíram para a minha formação foi ele, o Dori Carvalho, que quando ele tinha a livraria dele, eu ia lá, jovem, comprar livros, eu ficava ouvindo ele falar dos livros, dos autores, eu ia lá na prateleira e comprava os livros. Ele, sem saber, foi uma espécie de professor também que eu tive. E ao longo da minha vida, como eu recebi tantas coisas e compreendi desde muito cedo a importância que a gente pode ter na vida das pessoas, eu procurei ser isso na vida das pessoas também. Eu procurei ser na vida das pessoas aquilo que a minha professora primária, Teresa Katsuko Sato Koba, foi, que me incentivou a escrever. Eu aprendi a escrever no primário com minha professora. No ginásio tive professores também excepcionais que estimularam muito a leitura. No ensino médio, eu não seria o que eu sou também sem a professora Socorro Batista. Imagina, Socorro Batista, no ensino médio, levava textos do Platão para a gente ler no ensino médio, textos do Aristóteles, textos do Comênios, dos grandes educadores. Então, são essas coisas que contribuem. Eu continuo fazendo isso, Paulo, sempre fiz e faço. E assim, quando eu falei que eu fiquei alegre de te reencontrar e te ver no teu lugar, no teu espaço e realizando tuas potencialidades, eu fiquei contente porque eu sei e tenho essa experiência de que só o conhecimento pode transformar a vida das pessoas. E mais do que isso, Patrick, para as pessoas que são oriundas de famílias humildes, não há outra possibilidade. Por quê? Os filhos dos trabalhadores, eles não têm herança para herdar. Eles não vão herdar dinheiro dos seus pais, eles não vão herdar bens dos seus pais. Qual é o único bem que uma família de trabalhadores, de pessoas humildes, pode deixar para os seus filhos? Qual é o único tesouro que eles podem deixar? É o tesouro do conhecimento. Exato. E que ninguém tira. Que ninguém tira. Ninguém tira. Então, quando você fala dos seus pais, os meus também. Eu não tive um ambiente muito adequado em casa em termos de estímulo à leitura. Eu recebi isso na escola e de pessoas que eu conheci. Mas para você ver que o potencial do ser humano é tão grande que mesmo quando ele não recebe os estímulos no seu ambiente doméstico, mas ele tem possibilidade de fora encontrar oportunidades, ele cresce e se desenvolve. Detalhe que é eu creio interessante, muito nisso, Patrick. Que creio a Paula nisso. perguntou, ela fez toda esse agradecimento, que é bonito, não? Um agradecimento é muito lindo. Gratidão, né? A gratidão é linda. E quando ela fez toda essa gratidão pública ao Tenório Teles, eu lembrei, e ela perguntou, você continua abrindo espaço para os jovens? Ele vai responder, mas eu quero dizer o seguinte, eu vi uma das cenas mais lindas semana que passou, essa semana que está terminando, ali no edifício Atrium, embaixo, ele estava aguardando como convidado de um evento lá, e na hora que ele estava entrando, uma moça parou, uma moça simples, da nossa gente, parou, Tenório, e ele foi lá, você lembra disso? Ela disse, você autoriza a fazer uma foto comigo? Você faz uma foto? Eu disse, claro, educada, essa mesma voz. A moça, eu olhava para os olhos da moça. Sabe aquele misto de alegria com emoção? Deve ter sido aluna também, né? Muito espetacular. Ela participou de várias palestras que eu fiz. Eu continuo fazendo, Paulo, esse trabalho e não vou desistir disso, porque eu também acho que a gente está aqui para servir, sabe? Quem está aqui nesse mundo apenas para passar, para não fazer nada, eu acho que não está honrando, né, esse grande presente que recebeu, que é a vida. Então, ao longo da minha vida, em meio aos meus percalços, que todo mundo vive, da caminhada, eu não desisti de fazer a minha parte, eu não desisti de acreditar, eu não desisti de sonhar, eu continuo sonhando, acreditando, continuo fazendo minhas palestras, dando minhas aulas. Fui para São Paulo tem 7 anos, fui estudar, porque achei também que já estava ficando para trás, porque esse é um aspecto importante também, viu, Paula? A gente nunca deve parar de aprender,
Porque às vezes você termina os seus estudos, termina a universidade, acha que você já sabe tudo. Mas não sabe, o mundo está sempre em mudanças, em transformação, e você precisa se preparar para dar conta dessas mudanças que o mundo vai vivendo. Então, eu estou por lá, terminei o mestrado, agora estou na metade do doutorado, exatamente procurando me qualificar para poder contribuir ainda mais. Como você falou bem, hoje, com essas tecnologias, com as redes sociais, essa questão da leitura se tornou um problema muito complexo. Mas a gente tem que continuar lutando e mostrando para as pessoas que a leitura é fundamental. Patrick, uma pessoa que não lê é uma pessoa que não desenvolve a sua mente, que não desenvolve a sua percepção, não desenvolve a sua capacidade de refletir sobre as coisas, e uma pessoa que não lê tem a sua mente atrofiada, porque a leitura, a reflexão é o exercício para o cérebro. Então, é uma questão de saúde também. E o mais importante, Patrick, e Paulo, é que a leitura, ela te dá força, ela te empodera, ela te dá capacidade de pensar, de refletir, de escrever. Quem lê aprende a falar, quem lê aprende a analisar a realidade. Conhece um vocabulário rico. Adquire um vocabulário, exatamente. Na escola a gente ouvia as pessoas dizerem, não sei se vai concordar, Tenório Teles, tempo lá do ensino fundamental, alguns professores muito preocupados, eles diziam assim, olha, você lendo, você viaja sem sair do lugar. Exatamente. Essa frase ficou na minha mente até hoje, sabe aquilo de você viaja sem sair do lugar. Você acha que melhorou o amazonense a leitura? O amazonense está lendo mais ou não? Olha, nós estamos enfrentando hoje no país, no mundo, um problema muito estranho. Eu não sei direito, tenho lido muito sobre isso, mas ninguém tem assim uma percepção, vamos dizer assim, concludente sobre isso. O que está acontecendo, afinal de contas? Entendeu? O que se percebe é que o que está aí se desenhando, vamos dizer assim, não é uma coisa muito estimulante, não é uma coisa muito positiva. Porque as pessoas deixaram de ler os livros, deixaram de ter assim, uma relação mais reflexiva com o conhecimento. Redes de livrarias sumindo. A questão da leitura perdeu muito espaço, aquela leitura mesmo introspectiva, aquela leitura meditativa, vamos dizer assim. E o que, como tu falaste, Paulo, o que nós temos hoje é uma relação com a palavra muito superficial. Porque você vai, por exemplo, nas redes sociais, você lê fragmentos de texto, você lê, às vezes, uma análise muito banais, muito superficiais das coisas, diferente de você ler um livro, que você tem a oportunidade de meditar, de refletir, de ter acesso a uma discussão mais aprofundada sobre as coisas. Então, eu noto que há uma superficialização muito grande em relação a essa questão da leitura e acho assim, preocupante que duas coisas. A ausência das livrarias, as livrarias de rua, aquelas livrarias tradicionais, elas foram fechando com o passar do tempo por conta das grandes redes, e hoje as grandes redes também estão em crise. Sim. E, ao mesmo tempo, é um problema que nas escolas, de um modo geral, a leitura também tem perdido muito espaço. Não é? Não é muito frequente nas escolas o trabalho com a leitura e o trabalho com os livros. Claro que tem professores e tem muitas escolas que estão resistindo e procurando incentivar isso, mas de um modo geral a leitura está assim, muito ausente do espaço escolar. E para finalizar essa reflexão, eu penso que nós precisamos trabalhar muito, Patrick, para criar nos bairros as bibliotecas. Porque o que acontece? Os jovens estão hoje nos bairros, nas periferias das grandes cidades, sem espaços culturais, sem espaços de acesso à informação. Imagine o ganho que seria você ter em cada bairro desta cidade, em cada município do estado do Amazonas, uma boa biblioteca, com um bom acervo, com programas de incentivo à leitura, de promoção do livro. Quantas vidas seriam salvas por meio da leitura e por meio do conhecimento? Porque é o conhecimento que salva as pessoas. É interessante você falar em relação ao conhecimento salva, e o Amazonas hoje, eu acho que, embora você não esteja morando aqui, mas deve ter conhecimento de que o Estado ele tem passado por uma crise na segurança pública com o avanço do crime organizado entre facções. E os jovens, infelizmente, das áreas periféricas, são as principais vítimas. Recentemente tivemos aí
nós não podemos chamar de chacina, mas segundo a polícia houve um confronto, mas a morte aí de 17 jovens, Tenório, eram entre 14 e 25 anos. Aqui a gente não quer vitimizar bandido, deixar isso muito bem claro, mas a gente não sabe a história de cada um. Né? Entre eles havia inclusive, pessoas que não eram traficantes, sim usuários. Eu queria que você pudesse avaliar um pouco isso. Olha, eu estive há alguns anos lá no cemitério do Tarumã. Já tem um tempo isso. Fui para um enterro lá e depois eu fiquei andando lá entre as tumbas lá. E eu gosto muito de ler. Às vezes tem frases, né, bonitas assim. E aí eu comecei a observar as datas de nascimento e morte. Eu fiquei muito assustado, porque... Espaço muito curto. Assim, você vai no cemitério São João Batista, você vê aquelas pessoas que viveram muito tempo, 70 anos, 60, nasceu lá em 1930, morreu em 90 e tal. E lá no Tarumã eu comecei a observar assim, o cara nasceu em 1980, morreu em 1997. Em 1990, morreu em 2005. 15, 17, 18 anos, eu fui conversar com um coveiro. Meu senhor, o que o senhor convive aqui? O que aconteceu com essas pessoas aqui? O que é essas mortes? Ele disse, olha, meu filho, aqui são pessoas jovens que morreram de tiro, de faca, de forma violenta, em confronto com tráfico, briga de facções, confronto com polícia. E eu fiquei pensando, né? Olha a tragédia, um país que perde a sua juventude, né? Um país que perde sua juventude, Paulo, é um país que perde seu futuro. Porque quantos desses jovens que morreram sem ter tido a oportunidade de desenvolver suas potencialidades, quantos desses jovens deixaram de contribuir com o país? Quantos desses jovens poderiam ser jornalistas, economistas, bons advogados, bons médicos, escritores, pessoas produtivas para a sociedade? E não são 10 mil pessoas por ano, não são 5 mil pessoas, são 40 mil pessoas, 50 mil pessoas por ano que morrem de forma violenta, né, nessa coisa que se tornou banal na sociedade, entendeu? Né? Exatamente. É um desperdício de energia física, mental, intelectual, desperdício de talentos. É mão de obra que se perde também, Paulo. Então as pessoas elas não têm sensibilidade para perceber isso. E o Brasil precisava fazer um grande programa para salvar a vida da sua juventude. Mas o que se percebe em todas as esferas, independente de posicionamentos políticos, o que se percebe é que tudo vira estatística. Quando se fala de jovens, é tudo estatística. São tantos jovens dessa faixa etária, são tantos jovens que morrem, são tantos isso, são tantos aquilo. São pessoas. A gente precisava ter um grande plano nacional com prefeitos, com governadores, com políticos, com o judiciário, com cidadãos, com sindicatos, com todos os segmentos da sociedade, trabalhando para evitar essa tragédia, porque isso é uma tragédia, isso é pior do que uma guerra civil, isso é pior do que a guerra do Iraque. Entendeu? A gente não pode ficar. Guerra, né? Ninguém pode ficar impassível diante disso. Você falou uma coisa certa. Ninguém pode ser condescendente com o crime. Afinal de contas, o crime está aí e é esse crime que está levando essa juventude à destruição. Porque o que acontece? No vácuo dessa ausência do Estado nessas regiões periféricas, quem é que ocupa o espaço? O crime. Eu fui criado no bairro da Betânia, no bairro operário. Quando eu era jovem lá, não tinha essa coisa de tráfico da maneira como é hoje. E quem ocupava o espaço no bairro eram as igrejas, a igreja católica, com as comunidades de base. Eu mesmo fazia parte de uma comunidade de base, a juventude, os grupos de jovens, o esporte. Hoje, sabe quem é que comanda na Betânia, os jovens? O tráfico. O tráfico é que comanda na Betânia. Betânia e tantos outros bairros. E o interessante é que a morte desses 17 jovens aí ocorreu entre a fronteira da Betânia e o bairro Crespo, né? Pois é. Tenório, a gente falaria aí o dia inteiro sobre questões sociais, até porque você contribui muito com informações a respeito do assunto, mas a gente precisa que você fale sobre o prêmio que você recebeu. Sim. Olha, esse prêmio, na verdade, é assim. É um prêmio simples,
o governo coreano, da Coreia do Sul, criou um programa dentro da USP, que é um programa dentro do Departamento de Letras Orientais, um programa que é um curso de graduação, de pós-graduação em cultura coreana. Então, você faz um curso como faz inglês lá. E você lá se forma, os alunos se formam, estudam a língua coreana, a cultura coreana, a literatura coreana. O governo coreano tem um instituto de divulgação da literatura coreana no mundo. É um instituto internacional. Esse instituto, em parceria com a USP, instituiu um concurso de ensaio de literatura coreana. Então, todos os anos, essa foi a 5ª edição, tem esse concurso. É um concurso nacional, aberto, né? E aí a premiação é para os 3 primeiros colocados. Os 3 primeiros trabalhos nessa área de ensaio premiado, recebe um prêmio em dinheiro e tem uma solenidade. É uma coisa muito interessante. Eu acho muito positivo isso para estimular a produção intelectual, para estimular também o conhecimento da cultura coreana, que é uma cultura riquíssima, em especial a literatura. E eu terminei participando desse concurso. E gostou da experiência? Eu gostei muito, porque você precisa ser estimulado na vida, né? Se você não tem estímulo, você fica muito acomodado, achando que as coisas não valem a pena. E eu nunca tinha participado de um concurso assim, né? Então foi a primeira vez e eu gostei muito, porque qualquer coisa que te desafia te leva a fazer, te leva a reagir. Então eu terminei escrevendo esse texto e foi muito bem acolhido lá e terminei sendo distinguido nesse projeto lá do governo da Coreia do Norte e da USP também, né? Foi isso. Você já viajou à Coreia, alguma das Ainda duas? não. Pretende? Pretendo, sim. A do Norte ou do Sul? A do Sul. Do norte. Se puder ao Norte, eu vou lá também dar uma olhada, né? Tenório, e como tem sido o teu trabalho em São Paulo? Olha, em São Paulo, eu estou basicamente lá trabalhando na parte editorial, que é o que eu faço, é a minha profissão agora, né? Eu trabalho com análise de textos, trabalho com consultoria nessa área editorial, produzo livros também, aqui e acolá as pessoas me encomendam também livros para produzir e tenho dedicado grande parte da minha vida a essa nova etapa da minha formação, né? Agora terminei o mestrado ano passado e agora estou muito empenhado lá no doutorado, né? Eu estou fazendo isso porque eu quero voltar a dar aula, sabe, Patrick? E olha só o paradoxo. Quando eu comecei a dar aula, há uns 25, 30 anos, bastava você ter o ensino médio no magistério que você dava aula. Se você tivesse licenciatura curta, você dava aula sem muitos problemas. Tivesse licenciatura plena, então, você dava aula para o 2º grau, dava aula até a universidade. Olha como as coisas mudam. Hoje, para você dar aula de ensino médio em algumas escolas, você tem que ter mestrado. Se você pretende dar aula, por exemplo, numa universidade, para você ser professor, você tem que ter minimamente o mestrado. E tem muitas universidades que exigem, para você dar aula, o doutorado. Então, olha só a minha situação. Eu passei muito tempo dando aula e passei muito tempo lá da Editora Valer, à época, como editor, e fui cuidando de publicar os trabalhos lá dos escritores e esqueci um pouco de mim. Parei de estudar. Quando eu me percebi, Paulo, eu disse, puxa vida, eu quero voltar a dar aula. Eu procurei uma universidade, porque eu queria dar aula na universidade. Eu recebi a seguinte recomendação: professor, eu sei que o senhor é uma pessoa preparada, o senhor tem o notório saber, mas o senhor precisa ter o diploma, o senhor tem que ter a formação ali acadêmica necessária. E hoje, aqui na nossa universidade, o mínimo para você ministrar aulas aqui, só tem que ter o mestrado. Aí eu caí na real, pensei, puxa vida, eu tenho que voltar a estudar, tenho que correr atrás para me qualificar e ter condições de voltar para o mercado de trabalho, voltar a ser professor, que é o que eu sempre fui. Então isso mostra isso que eu falei a você ainda há pouco. Você não pode ficar parado. Sim, sim. Você precisa o tempo todo estar se esforçando, se empenhando, se qualificando para poder dar conta das responsabilidades que você vai assumindo. E também mostra esses resultados positivos aí de prêmios, de chamadas para trabalho, fora do Amazonas. Isso também mudou muito minha vida, sabe, o Patrick? Eu vou dizer uma coisa a você, Paulo e Patrick, assim,
Rapaz, a gente estudando, a gente aprende muito. Estudar é uma coisa abençoada mesmo, viu? Porque não é só aprender, sabe? Adquirir informações. Títulos também, né? Porque Não, muitas vezes as pessoas estão presas a título, mestrado, exatamente, doutorado. Paula, exatamente isso. Assim, para mim não valeu o título, valeu o que eu aprendi, sabe? Muito legal. Conhecimento. Mudou a minha vida, sabe? Muito legal. Foi uma ousadia na época, mas foi a coisa mais importante que eu fiz assim nesses últimos 10 anos da minha vida. Mas, ô, Tenório, eu queria entrar numa outra situação que a Paula até já deu a dica ainda há pouco, né? A população, quando ela vê um escritor, quando ela conhece um escritor, quando ela lê algo sobre um escritor, e somente a palavra fulano é escritor, a população, em grande parte, ela acha que os escritores vivem ali à margem dos problemas que a sociedade tem. E não é bem assim. Tanto é que na sua fala ainda há pouco, a sua preocupação quando foi a um enterro de uma pessoa no Parque Tarumã, que é o maior cemitério de Manaus, tem 2 ali, o Tarumã e o Nossa Senhora lá, o Nossa Senhora é maior, e você se impactou com relação ao espaço de vida dos determinados mortos lá. O cara nasceu em 1990, em 2005 já estava morto. E ainda antes disso, você falava que a leitura é o caminho, principalmente para pessoas de baixa renda, de terem o conhecimento que ninguém tira de você e você se tornar um professor, um escritor, um jornalista, uma profissão médico também muito importante. E aí, Paula, entra naquele teu questionamento, né? Como é que o escritor pode ajudar as forças públicas, que uma guerra da Paula aqui no bom sentido, é que ela fala, ué, só se compra fuzil, se compra aquele enfrentamento, né, Paula? E o outro lado? E tem projeto para se construir presídios e para comprar mais armamentos e a prevenção. Né? E não é só a escola, Tenório, dentro da escola aquele ensino formal, tradicional, e os contraturnos. Né? E quando o aluno não está na escola, é quando ele é recrutado pelo tráfico. E a gente quer saber de você de que forma o estudioso, o pesquisador, ele pode contribuir com a sociedade nesse assunto. Olha, começar esclarecendo essa ponderação do Patrick sobre essa imagem que se tem dos escritores. É uma imagem totalmente, assim, vamos dizer, equivocada essa, porque o escritor, ele é uma figura que tem uma identificação muito grande com a sociedade, é diferente. O escritor é aquela figura que está sempre muito atenta às coisas, que se preocupa, e é da realidade que ele tira inspiração para escrever. O escritor não escreve sobre sobre Marte, sobre Júpiter. O escritor escreve sobre a vida, sobre a realidade, sobre o que ele vê, sobre o que ele acompanha nos jornais, na sua comunidade, no país. Tanto é assim que há um poema do Carlos Drummond de Andrade, que muita gente achava que o Drummond era um cara muito recolhido, mas olha o que ele escreve no poema. Não serei o poeta de um mundo caduco, também não cantarei o mundo futuro. Estou preso à vida e olho meus companheiros. Estão taciturnos, mas nutrem grandes esperanças. Entre eles considero a enorme realidade. O presente é tão grande, não nos afastemos muito, vamos de mãos dadas. Quer dizer, você quer exemplo de comprometimento, de preocupação maior com o ser humano do que esses versos do Drummond? Então, é uma visão que não... E que não são de hoje, mas ao mesmo tempo bem atuais. Exatamente. Você pega o Machado de Assis, no século XIX, lê os romances do Machado, são as melhores visões da realidade do Brasil no Segundo Império. Não é? Então, claro que o escritor ele pode contribuir de muitas formas. A maneira mais imediata de um escritor contribuir é por meio da sua escrita, por meio do seu trabalho, dos seus poemas, dos seus romances, das suas narrativas. Né? Por isso que os livros precisam chegar aos bairros. Além de construir os presídios, precisa construir presídio? Precisa, para dar melhores condições para quem está lá, não é? Para acabar com esse problema da superlotação. Mas, como falou a Paula, não é só isso. Tem que ter um trabalho conjugado e um trabalho que deve preceder isso. Ao invés de construir o presídio para colocar o cara que já se perdeu na vida, você tem que se antecipar e construir nos bairros, nas comunidades, o quê? Bibliotecas, teatros, centros de formação, porque é isso que vai salvar essas pessoas. Antes dele ser cooptado
pelo tráfico, por esses grupos criminosos, ele tem que ser cooptado por quem? Pelo Estado, pela sociedade. Então, eu penso que o que está faltando nesse país é uma grande ação social e cultural envolvendo todos os segmentos da sociedade. Prefeitura, que deve se unir com o Estado, com o Judiciário, com a sociedade civil, para pensar um grande projeto. E veja só, o dinheiro que você constrói um presídio, daria para construir pelo menos umas 50 bibliotecas. Agora imagine 50 bibliotecas na periferia de Manaus. Quantas vidas seriam salvas? Bibliotecas com espaço de mídia, de computadores para ter acesso à informação, curso de teatro, curso de escritores, programas de incentivo à leitura, integração com os pais, palestras, apresentações dos alunos, debates. Imagina, Paula, quantas pessoas se salvariam nessa periferia toda. Então, quer dizer, a criação desses espaços de salvação... Gostei do termo, espaços de salvação. Esses espaços de salvação fechariam muitas penitenciárias com o passar do tempo. Ia chegar um tempo que as penitenciárias teriam que se transformar em museus, em teatros, em casas de cultura, porque não teria mais necessidade para isso. Pessoas que teriam se perdido ao longo da vida. Tenório Teles, você falando dessa situação, eu lembrei da semana que vem aí, já estaremos em dezembro, com a Feira do Livro do Sesc 2019. A importância dela, ela já é importante, muito importante, e vai ser no Vasco Vasque mesmo? Exatamente, a partir de quarta-feira, né, do dia 4, começa, e essa feira, para você ver, já estamos na 33ª edição, né? Mais de 30 anos de feira, né? Quer dizer, são esses espaços. Só que ela só acontece a cada ano? Cada ano, São esses espaços que cumprem um papel muito importante na sociedade. De estimular a leitura, de estimular o convívio, de estimular o contato com os escritores. Manter o jovem no caminho. Manter o jovem ali se questionando, dar emprego para um monte de gente que atua nos diversos segmentos artísticos, cantores, atores, profissionais de diversas áreas de mímica, escritores e tudo. Então, é um evento muito importante do SESC. O SESC, além das suas atividades no setor comercial, ele dá essa contribuição para a sociedade realizando essa feira, que é a mais importante feira do estado do Amazonas, Feira do Livro do estado do Amazonas. Este ano, por exemplo, Patrick, vamos ter dezenas de escritores locais, como Elson Farias, Dori Carvalho, o Jean Santos, o Thiago Roney, Nícia Zucolo, Auxiliomar Ugarte, lá da universidade, um monte de gente. E vem 3 escritores importantes. Vem o Inácio de Loyola Brandão, que acaba de entrar para a Academia Brasileira de Letras e acaba de ganhar o prêmio Juca Pato de Intelectual do Ano, um dos mais importantes romancistas brasileiros assim vivos, né? Vamos ter a presença do grande poeta paraense, João de Jesus Paz Loureiro, que é um dos grandes pensadores hoje da cultura amazônica, e a presença também do escritor indígena, que é o Daniel Munduruku, que é um autor conhecido hoje mundialmente pelo trabalho que ele faz de resgate da memória do povo Munduruku, e ao mesmo tempo um autor que contribui muito nessa luta para a preservação das culturas indígenas. Programação riquíssima. Riquíssima. Né? Riquíssima. E a entrada, como é que está? A entrada é gratuita, entrada franca. Então, todos os pais, todos os alunos, os professores, as pessoas que têm interesse pela questão da leitura, do conhecimento, estão convidadas a participar. Vai ter muita coisa interessante, muita coisa. Vamos ter um café literário com muitas palestras, muitos debates, lançamentos de livros. Um point. Isso é que é um point importante, um point da salvação também, muito importante. Tenório Teles. Interessante que alguns internautas estão comentando que eu falei a respeito da importante referência sua na minha vida profissional. Aí a Jória Távora que falou também aqui, olha, Paula, que bom. O Tenório também foi referência para o Felipe Távora, um jovem, olha que coisa mais... Sabe? Talvez você nem lembre, ou talvez você não conheça, mas essa influência que os escritores da nossa terra causam nos jovens, inclusive para eles mudarem o rumo da vida, né? Diante de tantos problemas estruturais, familiares, econômicos, eles encontrarem aí uma luz no final do túnel. Eu ia te perguntar,
perguntar a respeito, Tenório, se hoje os escritores, os pesquisadores, os poetas, eles vêm sendo consultados pelo poder público em relação a projetos sociais. Vocês têm sido chamados aí para algum debate? Como tem sido essa relação? Ou não? Não existe? Muito raramente, assim. Eu já fui consultado em algumas situações, sim. Mas é muito raro, né? Eu penso que os escritores poderiam ter uma participação maior nesse debate. Não é que o escritor vá se envolver ou vá resolver as coisas, mas eu penso que tem muitos autores com muita experiência, com muito conhecimento, com muita vivência, e que podem contribuir, e que podem, inclusive, participar de alguns projetos também. Né? Então, muito raramente os autores são convidados. Infelizmente, por parte de algumas pessoas que fazem parte do sistema, às vezes eles encaram o escritor como aquela pessoa assim, que tem que ter cuidado, porque eles acham que o escritor às vezes é muito crítico e tal, essa coisa. Isso é uma bobagem, né? Isso é uma bobagem, porque eu acredito muito no diálogo, sabe, Paula? Hoje a gente vai ficando velho e vai vendo que a melhor forma de você resolver os problemas e encontrar soluções para as coisas é por meio do diálogo. Eu acho que a gente tem que aprender a ouvir as pessoas, sabe? Aprender a ouvir. Quem ouve muito erra pouco. Tenório Teles, muitíssimo obrigado pela sua conversa conosco, pelo seu repassar de conhecimento, dividir o seu conhecimento conosco aqui no estúdio e também com todos os nossos ouvintes, o pessoal que está no D24AM, no Amazonas 1 também. Muito obrigado, tenhamos um bom dia. Eu que agradeço a você, Patrick e Paulo, fiquei muito contente nesta manhã aqui. Existe assim, a vida é muito curiosa, porque existem os prêmios na vida, né? O jornalista, ele recebe um prêmio quando ele escreve um texto, esse texto é lido e é elogiado. O prêmio do professor ou de um educador é quando ele encontra o seu aluno, os seus alunos depois de um tempo e vê que esse aluno cresceu, que esse aluno voou. Então eu tive uma alegria muito grande aqui hoje de reencontrar a Paula e ver que ela está na luta, que ela é uma profissional, que ela conseguiu mudar a condição dela, que ela conseguiu se inserir socialmente, profissionalmente, é uma pessoa hoje respeitada, não é, que produz. Então, essa é a alegria do professor. Eu fico muito contente. E isso ilustra o que eu falei, a força transformadora da educação e do conhecimento. É isso que muda a vida das pessoas. E eu gostaria de deixar aqui um lembrete para os pais. A todos os pais que estão ouvindo este programa nesta manhã, lutem pelos filhos de vocês. Vocês não devem perder os filhos de vocês para nada, nem para a violência, nem para as drogas, nem para o crime, para nada. Se tiver que ir para a guerra para salvar os filhos de vocês, vocês devem ir para a guerra. E uma coisa que é muito importante é lutar para que os filhos de vocês possam ir para a escola e acompanhar os filhos de vocês na escola, insistir para que eles estudem, cobrar. Os pais precisam exigir dos filhos isso. O ser humano só cresce quando ele é provocado, quando ele é instigado, quando ele é cobrado. Ninguém deve lavar as mãos. Às vezes os pais, já cansados, acham que porque não tem mais jeito, lavam as mãos. Não devem lavar as mãos. Devem lutar até o último momento, procurar a ajuda do professor, do psicólogo, do educador na escola e resgatar o seu filho para a vida e para o conhecimento. E depois que terminar essa fase, trabalhar para que o seu filho possa ir para a universidade, estudar, para que ele possa mudar a sua história de vida, ter a oportunidade de se desenvolver intelectualmente, profissionalmente. Então, por favor, pais, além de dar a comida, a roupa, as coisas materiais, deem também essa formação espiritual, essa formação educacional, porque no final das contas é isso que vai contribuir para que esse jovem possa ter no futuro uma vida muito melhor. E nesse sentido, a leitura é muito importante. Incentivem os filhos para que eles leiam. Leiam para os filhos de vocês que são pequenos, para que eles, desde cedo, aprendam a amar os livros. Porque, como dizia Castro Alves, bendito é o que semeia livros. Livros à mão cheia e manda o povo pensar. Livros, livros caindo na alma. É germe que faz a palma.
é chuva que faz o mar. Então, o livro é o que enriquece a vida das pessoas. Muito obrigado. Muito obrigado. Obrigada, por Tenório. essa que acho que a gente pode considerar uma oração. Uma oração. Uma linda oração. Emocionante, importante. Emocionante mesmo, dedicada reflexiva ao jovem, aos pais, à sociedade, para a gente refletir isso tudo. Obrigado mais uma vez. Muito obrigada, Tenório Tenório. Teres.